Muito bem, queridos, vamos agora para nosso comentário espontâneo e vamos falar também aqui sobre 1 de Pedro, não é? Vamos então direto ao ponto. Aí está, 1 Pedro, vamos colocar direitinho aqui, perfeito. Vamos começar então a introdução ao tema. Pedro primeiramente faz o seu prefácio aqui em sua primeira epístola. Ele coloca-se como o apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos forasteiros da dispersão, ou seja, aqueles cristãos que foram perseguidos e acabaram se espalhando por todo o Império Romano, né? Fala sobre Ponto, Galácia, onde estava lá a igreja dos Gálatas, né? A Capadócia, a Ásia, a Bitina, e ele fala que estas pessoas se tornaram eleitas segundo a presciência em Deus. Isto é, um tema muito importante. Deus, na sua onisciência, ele conhece todas as coisas. Ele sabe até quem vai se converter, embora a sua presciência não é pré-determinação, ou seja, o conhecimento de Deus não interfere na ação do homem. Ele é Deus porque sabe o que vai acontecer, apesar ou além de não interferir nas decisões particulares de cada um. E as pessoas se aceitaram a Cristo, são santificadas pelo Espírito Santo e foram purificadas, aspergidas pelo sangue de Jesus Cristo. Ele diz assim a saudação padrão que se dizia naquela época: graça e paz vos sejam multiplicadas. É a mesma saudação que inclusive Nabucodonosor falou lá na epístola, lá no texto de Daniel e assim também os outros demais comum utilizado naquele tempo. E ele começa primeiramente agradecendo a Deus, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual segundo a sua muita misericórdia, aí nós vemos a graça de Deus, né? Nos regenerou, nos deu uma nova vida, né? Numa viva esperança, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A palavra ressurreição no grego, né? Anastasias no grego, que significa ressurreição de Cristo. Portanto, ele começa bendizendo a Deus e dando uma promessa para uma herança incorruptível, sem mácula, que não pode murchar, que está reservada no céu para nós, né? Isto é guardada mediante o poder de Deus mediante a fé. E aqui entra o ponto fundamental, que seria considerada a palavra-chave dessa epístola, tem a ver com um elemento acerca da fé. Pedro escreve essa epístola para fortalecer os irmãos na fé, guardada pelo poder de Deus mediante a fé, cujo resultado desta fé é a salvação da alma. É o que nós vamos ver até inclusive à frente, né? Obtendo o fim da vossa fé, ali no versículo 9, que é a salvação da vossa alma. Olha só que coisa tremenda. E é sobre isso que Pedro escreve, para ver esse fortalecimento na fé. E uma vez confirmado o valor da fé, como diz o versículo 7, é mais preciosa do que ouro perecível, apurado por fogo, isto é, uma fé que será provada. A aprovação da fé não é como se pensa hoje na teologia da prosperidade, ali é o exercício da fé. Você exercita a sua fé para adquirir as coisas que você crê em oração, pede da parte de Deus, Deus como é misericordioso te concede. Isso não é provação, isso é exercício da fé. Provação da fé é quando a sua fé é testada e mesmo ou apesar das provas, apesar das adversidades, você permanece firme em Jesus. Isto sim é provação da fé. E é nesse contexto que ele fala, porque os cristãos passariam por uma grande provação, uma grande adversidade, mas esta adversidade não deveria impedi-los de permanecer crendo em Cristo, crendo na salvação que Cristo forneceu a cada um de nós, não é? Então, ele leva esse entendimento e leva as pessoas a esperar em Deus, esperar na graça de Deus, como está escrito aqui em versículo 13 das Sagradas Escrituras, né? E esta perseverança na fé, essa esperança, essa viva esperança,
como foi estabelecido ali uma outra palavra, né, para esse contexto, elpis é fé, e também tem a palavra esperança. Essa viva esperança faz com que o cristão ande em santidade. A evidência de que você crê em Cristo, a evidência de que você espera a volta e o retorno de Jesus está em que você consegue no seu dia a dia viver uma vida, um comportamento à altura daquilo que a palavra estabelece, que é santidade. E esse é um contexto muito importante, porque nós não fomos resgatados pelas coisas deste mundo, pelos valores, aquilo que é considerado riqueza neste mundo, mas nós fomos resgatados por aquilo que é considerado riqueza no céu, que é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, ele que foi eleito, né, antes da fundação do mundo, agora se manifestou nos tempos para o amor de vós, e pelo qual, por meio dele, nós temos fé em Deus. Observe, falando sobre, mais uma vez, sobre as questões de como nós adquirimos essa fé. Foi mediante Jesus Cristo. E esta prática, este comportamento santo, sede santo porque eu sou santo, como nós vimos ali no texto, ele leva as pessoas a obedecer à verdade e praticar o amor. Então Pedro coloca aqui algumas palavras importantes como fé, esperança, santidade, a prática desta fé e desta esperança, e o amor, que seria a evidência, a manifestação desta fé. Pelo que nós fomos regenerados, né? Pela palavra de Deus, e essa palavra nos tornou nova criatura e nos fez ser incorruptível mediante a sua palavra, pela palavra de Deus. Muito bem. E agora, tendo em vista que nós temos esta fé, tendo em vista que essa fé produz em nós a esperança do retorno de Jesus Cristo, que nos leva a perseverar apesar de toda resistência e provação, tendo em vista que essa fé nos compromete a viver uma vida de santidade, uma expressão de amor, Pedro nos orienta a despojar de toda a maldade. Agora vem os procedimentos práticos de como este conceito ele interage no nosso dia a dia, né? Abandonando a hipocrisia, a inveja, a maledicência, buscando a palavra de Deus como recém-nascido, né? E se dedicando ao Senhor. Um fator muito interessante aqui no capítulo 2 da primeira epístola de Pedro é que nesta ilustração Pedro utiliza a analogia de Jesus como a rocha, como a pedra viva, né? Chegando para ele, pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, Jesus a rocha, e do qual depois é edificado a igreja, né? O edifício de Deus, a casa espiritual de Deus. Fazendo alusão justamente àquele momento, né? Em que Jesus disse para Pedro: Pedro, teu nome não vai ser mais Simão, teu nome não será mais Simão, mas será Cefas, ou Pedro, que quer dizer pedra, né? Falando dele sendo agora, mudando de natureza, sendo edificado agora sobre a rocha. E sobre esta rocha, a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, revelação que teve Pedro, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, Pedro utiliza desta figura, desta alusão estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo para compor a sua cristologia, né? Cristo, a pedra que vive, nós, igreja, somos edificados sobre ele, e esta pedra foi colocada em Sião como pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Esta é a pedra que os construtores rejeitaram, mas Deus fez com que ela se tornasse a pedra angular. Razão pelo qual você observa também lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Onde o próprio apóstolo Pedro utiliza esta figura de linguagem para anunciar Jesus ali, quando foi rejeitado pelos sacerdotes judeus. Logo no início da igreja primitiva, você encontra lá nos primeiros capítulos de Atos, que fala sobre isso. E Pedro fala que esta pedra de tropeço, considerado rocha de ofensa, né, fala a respeito daqueles que rejeitaram a Cristo. Cristo se tornou
a pedra angular, do qual Pedro, um pedregulho, portanto, ele está encaixado junto, né, a este corpo, a esse edifício chamado igreja. Nós que não éramos povo, agora somos povo. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, agora alcançamos misericórdia. Somos esta propriedade exclusiva de Deus, com o propósito de anunciar, né, a sua maravilhosa luz, o seu evangelho para as demais pessoas. E ele fala então que a partir de agora, tendo esse entendimento, nós devemos nos considerar como peregrinos, como forasteiros, e abandonar os procedimentos dos gentios, abandonar os procedimentos pecaminosos e ter uma vida exemplar. Ter uma vida que se sujeita às autoridades, como nós encontramos aqui no capítulo 2, ali no versículo 13 e seguintes, né? Porque mesmo sujeitando a autoridade, mesmo sendo essas autoridades injustas, porque através do nosso comportamento justo e íntegro vai denunciar, o nosso comportamento denuncia a vileza, a astúcia destes homens que se apoderam do poder, do controle do governo para praticar as suas iniquidades. E tratando todos com honra, amando os irmãos, temendo a Deus, honrando ao rei. Ele adota essa postura de sujeição, de submissão, de obediência como exemplo, como testemunho daquele que serve a Cristo, né? Sendo submissos no temor do Senhor e suportando as adversidades por causa do Evangelho, porque isto é aceitável, isto é justo diante de Deus, porque foi este o exemplo que Cristo nos deu. Cristo nos deu o exemplo de sujeição, mesmo quando ele era revidado, mesmo quando ele era maltratado, ele suportava com paciência e sofrendo o nosso lugar para nos servir de modelo, correto? E não revidava esses ultrajes, carregando sobre o seu próprio corpo no madeiro os nossos pecados, para que se tornasse depois o bispo e pastor das nossas almas. Muito bem, queridos, este é o texto que nós encontramos. A partir deste momento, nós vamos entrar nos aspectos práticos. É interessante que em todas as epístolas, quer seja Paulina, agora nós vemos aqui a epístola de Pedro, nós vemos primeiro uma parte das epístolas que trata a respeito de conceitos, estabelecendo doutrina, teologia, e depois das últimas partes dessas epístolas ele vem para a parte da aplicação, algo que veremos no comentário seguinte. Portanto, fique na paz, Deus abençoe, tenha uma ótima meditação em o nome de Jesus.